Olá pessoal, vamos fazer então mais um exercício ligado ao método de previsão de demanda com sazonalidade, só sazonalidade, sem tendência por enquanto. Então, aqui nós temos uma série histórica de demanda, a questão já diz que apresenta sazonalidade não tendência, isso aqui a gente pode verificar pelo comportamento dos dados, e ele está nos indicando também um ciclo sazonal, composto por 9 períodos. E ele quer então que nós calculemos a previsão de demanda para os ciclos seguintes. Bom, vamos colocar esses dados no Excel e vamos aplicar então a metodologia, né? Aqui nós temos os dados já colocados, os períodos, a demanda. Primeira coisa, primeira recomendação, isso aí sempre, seria fazermos um gráfico dessas demandas reais. Depois a gente usa esse mesmo gráfico para incluir a previsão. Até para que nós possamos checar se de fato o comportamento parece ser sazonal e os períodos de sazonalidade estão identificados. Observe então que, de fato, não há uma tendência de crescimento. A gente observa que a demanda oscila em torno de uma mesma base, mas não apresenta uma tendência de picos cada vez maiores ou de vales cada vez mais baixos. Então, a tendência aparentemente não está incluída aqui. Outro ponto importante é verificar quais seriam os períodos de sazonalidade. Ele coloca 9 períodos. Vamos checar isso aqui, vamos verificar se de fato esses 9 períodos estão correspondendo. Bom, o primeiro deles é aqui, então o nosso período começa do 1, ok? E esse período se mantém durante todo esse conjunto de semanas, né? Em que a demanda vai caindo e depois vai subindo. E a demanda e esse período continua até o momento em que esse novo comportamento passa a se repetir. Então, colocando essa marcação no novo período, a gente observa que, de fato, no período 9, nós teríamos o término desse contexto, já que o ciclo seguinte vai começar. O que daria, de fato, 2, 4, 6, 8, 9 períodos. O seguinte, observem aqui, no 18º, como fica coerente, nós teríamos o mesmo comportamento e aí começa o ciclo seguinte, assim por diante. Então, de fato, aparentemente, por esses dados, nós não temos uma quantidade de dados tão significativa assim, até porque o nosso período de sazonalidade é longo, são 9 períodos. Talvez mais dados fossem convenientes, mas pelo que a gente tem aqui, aparentemente os 9 períodos são adequados. Então, pela metodologia, a primeira coisa é calcular a média móvel centrada. Aqui nessa coluna, a média móvel centrada nada mais é do que nós pegarmos, iniciando pelo primeiro período de sazonalidade, de 1 a 9, um valor que represente a média de todas essas observações. Então, a gente pega sempre o período de sazonalidade, vejam que ela tem 9 períodos, então o centro dela estaria exatamente no período 5. 4 para cima, 4 para baixo, o centro é no 5. Então, nesse período 5, eu vou alocar a média dessas primeiras 9 observações. A média das 9 primeiras observações. E aí, como nós vimos no vídeo anterior, eu vou então descendo. Vou descer um período, não vou começar do período 1, vou começar do período 2, mas eu tenho que respeitar sempre o tamanho do ciclo, que são 9. Então, se eu pego do 2, eu vou ter que ir até o 10. E nesse caso, o centro fica representado aqui pelo 6, já que eu vou ter 4 para cima e 4 para baixo. Então, eu posso simplesmente ir copiando aqui essa fórmula até o momento em que eu não tenha mais observações que completem o ciclo. Vejam que copiei, mas nesse período 21 que foi colocado, o que acontece? Nós temos aqui um período vazio. Então, esse período vazio não permite que eu considere essa média móvel centrada para o período 21. Vou ter que excluí-lo das minhas considerações. E nós vamos ter, então, médias móveis centradas do período 5 até o período 20.
cuja média deles corresponde ao valor de 2.907,41. É importante entender um pouco mais claramente o que significa essa média móvel centrada. Vejam que nós temos aqui um gráfico original, numa escala de 0 a 4.000, que representa o comportamento real da demanda, que a gente vê que claramente oscila. E eu vou fazer um gráfico agora, considerando somente, vou pegar desde o começo, para ficar na mesma base, e a gente tem como comparar. Então vamos fazer um gráfico para esses dados aqui. Mesma coisa, inserir um gráfico de linha. Está aqui o nosso gráfico. E a gente poderia até dizer que esse comportamento não é um comportamento linear. Você vê que tem uma certa oscilação. Mas cuidado, veja que a escala que a gente está usando é diferente. Se a gente coloca na mesma escala que a gente está analisando esse aqui, vamos fazer isso. Vou formatar o eixo, colocando o mínimo em 0 e o máximo em 4.000, como está no gráfico de cima. Veja como fica o comportamento. O gráfico passa a ter um caráter, em comparação com o primeiro, linear. Então, o que a média móvel centrada faz? Ela fundamentalmente retira a sazonalidade dos dados. Então, como a sazonalidade foi retirada e nós não temos tendência nesse caso, o comportamento passa a ser extremamente estável, tá? Dentro de uma faixa de variação que é totalmente tolerável. E as variações que existem, porque elas existem, vocês viram como estava antes, essas variações são devidas somente a fatores aleatórios, que são aqueles fatores que não podem ser previstos. Ok? Então, fiz esse gráfico só para mostrar o que significa essa média móvel centrada. Na verdade, são os dados, o valor correspondente aos dados, retirada a sazonalidade. O passo seguinte da metodologia é calcular o índice de sazonalidade. E nós fazemos isso dividindo o valor da demanda real pelo valor da média móvel centrada. Lógico que eu só posso fazer isso para aqueles casos em que existe a média móvel centrada calculada. Não tem como fazer isso para o período 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Mas para o período 5 eu posso fazer. Então, vou dividir a demanda real pela média móvel centrada. Demanda com sazonalidade dividido pela demanda sem sazonalidade. Ou seja, se eu quero transformar uma demanda real em uma demanda sem sazonalidade, para esse período 5, eu aplicaria um coeficiente de 0,72. Cuidado que existem outros períodos 5, então vamos ter que agregar todos os índices desses períodos 5 para ter um índice único. Ok? Vamos só copiar e vamos ter os índices para cada um dos períodos em que nós calculamos a média móvel centrada. Bom, precisamos também calcular aquela tabelinha, né? Existe uma tabela que nós vimos no exemplo anterior, tabela dos índices de sazonalidade. E essa tabela tem que ser preenchida para todos os períodos do nosso ciclo, ou seja, de 1 até 9. Para facilitar um pouco a nossa determinação, para que a gente não se confunda, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui de 1 a 9, que é o primeiro ciclo, e para cada ciclo seguinte eu vou colocar de 1 a 9, para que eu possa ir fazendo aquelas médias sem ter o risco de errar. Bom, como é que eu calcularia então o índice de sazonalidade do período 1? Eu tenho que pegar todos os períodos 1, nesse caso aqui o primeiro não tem, esse aqui tem, esse aqui tem, e vou tirar uma média entre eles. Uma média entre esse período 1 aqui, que eu tenho um índice de sazonalidade, e esse outro que eu também tenho um índice de sazonalidade. Não tenho mais nenhum período 1. Para o período 2, vamos copiar aqui e ver se fica adequado. O que nós temos aqui no período 2?
Está aqui a média do índice do período 2 e a média do índice do período 2. Então tá ok. Para o período 3, se eu copiar, vai ficar assim, ó. O que vai acontecer? Eu vou ter o 0,94135, de fato é período 3. No período 3 de cima está em branco, não tenho nada, e no período 3 de baixo também está em branco. Então, na verdade, seria só esse valor. E é o que está aparecendo aqui. Então, posso manter a cópia, porque o valor é exatamente o mesmo, tá? 0943155 é o valor desse período 12, que corresponde ao período 3. Vamos copiar um pouquinho mais, período 4. Da mesma forma, né? Então, pegando aqui a média, o 4 para cima não tem, e 4 para baixo não tem. Então, é só o 0737738, está aqui ele. Já para o período 5, ele está pegando o 072, esse aqui que não existe, mas eu tenho um período 5 aqui, ó. Então, eu vou ter que acrescentar na minha fórmula, tá? Eu poderia tirar o de baixo, mas ele não vai fazer nenhuma diferença, mas eu vou ter que acrescentar esse aqui, o E6. E aí eu passo a ter a média desse período 5 com esse outro período 5, que daria 07208. Vamos copiar para o período 6, ver como é que fica. Período... Opa, desculpe. Copiando aqui para o período 6, eu vou ter período 6, período 6, período 6 não tem nada, ok? Vamos copiar logo para todos e a gente vai checando. Período 7, 7, embaixo não tem. Para o 8, aqui o período 8 para baixo não tem. E para o período 9, período 9 para baixo não tem. Então, a tabela de índices de sazonalidade está montada. Falta, então, somente nós fazermos a nossa previsão. E, para cada período, vai ser o produto entre a demanda média, móvel centrada. Vou fixar aqui para poder ficar copiando. E o índice de sazonalidade correspondente ao período, no caso aqui é o período 1. Então, essa é a minha primeira previsão. Um pouquinho diferente, devido aos fatores aleatórios, né? E vamos até o período 9. Pronto. Isso aqui corresponde a uma previsão com base em todos os dados que a gente tem. As diferenças são devido a esses fatores aleatórios que eventualmente existem. Se eu copiar aqui, vai dar 0. Por quê? Olhando aqui para a fórmula, eu estou baixando, né? Ele baixou do 9 para cá, não tem nada. Então, tenho que voltar minha referência do índice para o índice 1. E aí eu posso copiar novamente até o período 9, ou até o período 1. Ajusto novamente o período 1, trazendo para o início da tabela. E continuo até a semana em que eu queira concluir a minha previsão. No caso aqui eu vou fazer só mais uma semana. Dois, 4, 6, 8, falta um aqui, copiar mais um, pronto. Então essa era a nossa previsão, que se eu agregar aqui ao nosso gráfico, vou aqui selecionar mais dados, vou acrescentar uma série chamada de previsão, onde os dados seriam os dados da nossa coluna F, que acabamos de calcular, até o seu final. Ok? Vou mudar aqui o nome dessa série, que aqui passa a ser real. Então, vou apagar esse gráfico, não nos interessa mais. O que a gente nota aqui? O azul é a demanda real. O laranjinha é a demanda prevista. Vocês veem que em várias situações essas demandas são exatamente iguais. A real coincide com a prevista. Em alguns casos não. Por quê? Em decorrência dos fatores sazonais. Desculpem, dos fatores aleatórios. Então, aqui por que esse vale caiu um pouco mais? Porque nesse período de baixa ficou mais baixo do que nos outros períodos anteriores. Alguma mudança no contexto? Não, simplesmente fatores aleatórios atuando. E a partir daqui,
como a gente não tem como estabelecer de que forma esse